e dar uma olhadinha, depois vocês ficam à vontade. Então, vou bloquear aqui a minha câmera, porque vocês não precisam ficar me vendo, só me ouvindo. Então, vamos lá. Então, eu vou começar hoje falando da parte de frações. Então, eu deixei organizado naquele mesmo material do conteúdo, só estou mostrando para vocês saberem de qual que eu estou falando, conteúdo da aula 2 que está lá na nossa página, lá no nosso ambiente. Então, prometo que hoje eu vou falar um pouco mais devagar e vou conseguir falar mais, porque a gente tem 2 horas, então acho que em 2 horas eu consigo ajudar vocês um pouquinho mais. Então, eu vou começar falando dos números fracionários. Então, primeiro, eu preciso identificar o que é uma fração. Então, para saber o que é uma fração, eu preciso saber que ela possui 2 partes. Uma parte superior, que é chamada de numerador, e uma parte inferior, que é chamada de denominador. Ou seja, parte de cima, parte de baixo. Os números que são colocados nesses lugares, eles podem ser números positivos, podem ser números negativos, pode ser com vírgula. Como nós estamos estudando os números naturais nessa primeira etapa, os números vão ser sempre positivos e sempre inteiros, mas a gente consegue trabalhar com os números também negativos e com vírgula, tá? E daí eu falo sobre quando que a gente utiliza números fracionários, por exemplo, quando a gente fala em pizza, que a gente divide as partes da pizza, a gente consegue formar frações. Então, é só uma situação para que vocês possam assimilar. O que me preocupa? Me preocupa que vocês precisam conhecer um pouco as operações. Então, o aluno, para poder passar para uma etapa 2, para uma etapa 3 depois, ele precisa saber algumas operações básicas com frações. Essas operações básicas são somar, diminuir, multiplicar e dividir. Então, eu vou começar falando aqui da soma e da subtração, que é o primeiro item que nós temos aqui anotado no conteúdo de vocês. Então, quando eu vou somar ou diminuir, a operação soma e subtração, não importa qual delas eu use, a maneira de fazer é a mesma. Então, não importa se eu vou somar ou se eu vou diminuir, o jeito que eu vou resolver vai ser sempre o mesmo. Só vai mudar que depois eu vou olhar o sinal para ver se eu estou somando ou se eu estou diminuindo. Então, por exemplo, aqui, nós temos um exemplo em que aparece 17 sobre 20, menos 4 sobre 20, mais 2 sobre 20. Eu vou resolver essa conta aqui. Então, eu tenho uma subtração e eu tenho uma soma de frações. Então, eu vou ocupar esse espaço aqui do lado para resolver. Então, só vou autorizar um colega que ouviu o barulhinho aqui. Autorizado. Voltando, então. Eu quero resolver 17 sobre 20 menos 4 sobre 20. A regra diz que quando a parte de baixo é igual das frações, eu só tenho que copiar ela, eu repito ela. Então, como nos dois é 20, eu vou manter o 20 aqui embaixo uma vez só, eu vou escrever, porque ele é igual para os dois. Se isso acontecer, a parte de cima, ela também fica igual, só que eu vou escrever ela de novo aqui. 17 menos 4 sobre 20. E aí eu vou poder resolver. 17 menos 4 é 13. 13 sobre 20 seria a resposta dessa conta aqui. Mas, além do 17 sobre 20 e do 4 sobre 20, eu tenho um mais 2 sobre 20. Então, agora eu vou fazer com esta parte ali. Mais 2 sobre 20. De novo, as duas estão com o mesmo denominador. Então, eu vou repetir ele. Eu copio ele embaixo uma vez só, porque ele é igual. E a parte de cima, eu somo.
13 mais 2, porque está com uma operação de soma no meio deles. 13 mais 2 é 15 sobre 20. Cheguei à resposta que aparece aqui na apostila de vocês, no material de vocês. Posso parar aqui ou eu posso continuar esta conta e simplificar os números. Por quê? Porque o 15 e o 20 eu posso transformar eles em números menores. Para isso, eu tenho que dividir por um mesmo número, tanto o de cima quanto o de baixo. Então, se você conseguiu chegar até aqui, ótimo, você acertou a conta. Mas, às vezes, o exercício traz ela simplificada. Então, se eu for simplificar, eu vou dividir por um mesmo número. Por quanto será que eu consigo dividir esses números? Por 2. Por 2 eu não consigo dividir o 15. Então, eu vou pular, eu vou para um outro. Por 3. Por 3 eu consigo dividir, mas o 20 eu não consigo dividir 20 por 3, vai ser um número com vírgula. Por quanto que vai ser, então? Vai ser por 5. Eu consigo dividir os 2 por 5, e aí quanto que vai ser este resultado? 15 dividido por 5 é 3, e 20 dividido por 5 é 4. Então, pode ser que a gente encontre a resposta 3 sobre 4. Ela é a mesma coisa que 15 sobre 20. O importante é vocês entenderem como é que eu cheguei no 15 sobre 20. Então, repetindo, sempre que a parte de baixo é igual, eu mantenho ela. E eu junto a parte de cima. Então, a parte de cima é o 17, o menos 4 e o mais 2. Se vocês vão fazer 2 por vez, ou as 3 juntas, não importa. O resultado vai ser o mesmo. Isso vale para quando? Para quando eu tenho soma e subtração, que é esse caso aqui que eu tenho mais e menos. Se fosse vezes e dividir, já não é desse jeito, é outro caminho. Então, por enquanto, vamos aprender o mais e o menos, para depois entender o vezes e o dividir. Tá, sempre a fração vai ter a parte de baixo igual e é só resolver a de cima? Não. Tem casos que a parte de baixo vai ser igual e eu só resolvo em cima, mas vão ter casos que a parte de baixo não é igual. Aqui tá meio fraquinho, daí eu vou escrever aqui do lado. 5 sobre 2 mais 5 sobre 10. Vejam que agora continua sendo soma, só que a parte de baixo não é igual. Então, eu não posso manter a base e juntar os de cima, eu vou ter que usar outro caminho. Que outro caminho eu uso? Bom, deixa eu ver que acho que tem mais alguém entrando, vamos permitir aqui. Que outro caminho eu uso? Eu vou usar a regra do MMC. Depois eu vou explicar um MMC direto, que daí quem achar que o MMC é muito demorado, muito difícil, a gente vai para o direto, tá? O que é este MMC? O MMC me diz que eu mantenho o maior dos dois, no caso aqui é o 10, e aí eu vou fazer esse 10, que é o maior, dividido pelo número de baixo, e a resposta multiplicada pelo número de cima. Então, é 10 divide por 2, 5. 5 vezes 5, 25. Mantém esse sinal do meio, que é o mais. De novo, a mesma coisa, só que agora para essa fração, eu vou dividir pelo de baixo e eu vou multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 10 é 1. 1 vezes 5, 5. Então, agora, essa minha conta vai ser 25 mais 5, 30, sobre 10. E eu sei que 30 dividido por 10, por exemplo, é 13. Então, eu posso dizer que a resposta é 3, ou que ela é 30 sobre 10. Então, não importa se eu vou simplificar ou se eu não vou simplificar, eu vou estar chegando no mesmo resultado. Então, esse jeito, ele é um pouco mais difícil, por quê? Porque eu não tenho as frações iguais na parte de baixo.
Profe, se fosse menos ali no meio, eu ia fazer o mesmo processo, só que daí aqui no meio ia ter um menos. Em vez de somar esses dois, eu ia diminuir. Mas a parte de pegar o maior e colocar ele embaixo ia ser a mesma, tá? Vou fazer aqui do lado um outro exemplo. Eu quero agora 1/2 mais 1/4. Eles são diferentes. Então, eu vou pegar o maior, que é o 4, que seria o MMC, eu vou dividir ele pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1, 2. Copio o sinal do meio. 4 divide pelo 4, 1. 1 vezes 1, 1. Então, a resposta vai ser 3/4. Prof, tu falou que tinha um outro jeito. Existe um outro jeito de fazermos essas contas sem ficar pensando quem é o maior, tá? Sem ficar pensando no MMC. É multiplicar a parte de baixo. Só que daí eu vou estar trabalhando com números maiores, tá? Eu não sei para qual de vocês que me pediu no particular, eu ensinei esse jeito, tá? Então, se eu fizer 2 vezes 10, eu vou achar 20. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 5 é 50. 20 dividido por 10 é 2. 2 vezes 5, 10. Quanto que é 50 mais 10? 60. E 60 dividido por 20 não vai dar 3 também? Só que eu estou trabalhando com números maiores. Então, quanto maior os números, talvez mais difícil fique para fazer as contas, as multiplicações, por exemplo. Então, o que vocês precisam anotar ali no papel de vocês, no caderno de vocês, para depois a gente fazer a nossa lista de exercícios de novo juntos? Que se a parte de baixo é igual, eu copio ela e junto os de cima. Não importa se é soma ou se é subtração. Se a parte de baixo é diferente, ou eu pego o maior, que é o MMC, ou eu multiplico os dois de baixo. Tanto pegando o maior quanto multiplicando os dois de baixo, sempre eu vou ter que usar essa regra. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu só vou desativar o microfone de alguém, porque ele tá pegando eco e daí ele vai repetindo tudo que eu falo. Deixa eu só... Ah, tá, obrigada. Senão ele fica repetindo tudo que eu falo, vai dando eco. Muito bem. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, vou dar 1 minutinho, 2, se alguém quiser copiar, porque aqui eu já fiz jeitos talvez diferentes do que vocês já tinham. Então, esses são os de somar ou de diminuir, que não importa se é somar ou diminuir, o caminho é o mesmo, tá? Vou parar 1 minutinho, 2 aqui nessa tela, para quem quer copiar, quem quer fazer uma foto, quem quer escrever alguma coisa. E aí, depois, eu vou falar de multiplicação e divisão. Quando eu voltar lá para os exercícios da nossa lista, eu vou fazer de novo com calma esses de somar e diminuir para vocês irem testando daí, tá? Vou parar um pouquinho a tela aqui, daí quem quiser copiar, fazer uma foto, fica à vontade. Enquanto isso, se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, diz, como é que eu fiz isso, como é que eu faço aquilo, já podem aproveitar e me pedir agora, até que os colegas estão copiando.
tiver alguma pergunta, diz, e se eu quiser fazer dividindo e usando com vírgula, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Ok? Se eu tiver muito rápido, alguém está copiando, só me liga o microfone ali e diz, prof, espera mais um pouquinho que eu espero, tá? Como eu não vejo vocês, eu vou ter que ir no escuro mesmo para adivinhar se eu tô no caminho certo ou não. Então, vamos supor que vocês me digam assim, prof, na primeira aula, que era somar, diminuir, multiplicar e dividir, eu tinha entendido tudo, mas essa aqui de fração eu não entendi. Então, nós vamos facilitar a vida de vocês e vamos fazer isso aqui com vírgula. Quanto que é 5 dividido por 2? Imaginem R$5 dividido por 2 pessoas. Eu posso dizer que R$5 dividido por 2 pessoas é 2,50? E aí eu vou somar com 5 dividido por 10. Quanto que é 5 dividido por 10? Imagine que eu queira dividir R$5 em 10 pessoas. Quanto será que eu vou dar para cada uma delas? Eu vou dar para cada uma delas 50 centavos, né? Por quê? Porque 10 moedas de 50 centavos formam R$5. Então, eu não posso dizer, neste caso, que 5 dividido por 2 mais 5 dividido por 10 é a mesma coisa que 2,50 mais 0,5? E 2,50 mais 0,50 não é a mesma coisa que R$3? Eu não cheguei no mesmo resultado, só que eu não usei as regras de soma de frações. Eu fiz com vírgula. Prof, eu vou ganhar errado? Não. Por exemplo, quem não fez ainda o meu teste tem frações. Se eu conseguir fazer a divisão e somar ou diminuir, não sei lá a conta que eu pedi, vocês não vão chegar no mesmo resultado? Prof, para mim fica mais fácil trabalhar com vírgula. Tudo bem, trabalha com vírgula. O que eu não gostaria é que vocês fizessem na calculadora e não pensassem. Posso fazer na calculadora para ver se eu pensei certo? Pode, mas antes faz a mão, antes analisa, raciocina, tenta fazer uma continha para ver se depois, quando tu fizer com a calculadora, tu teria chego no resultado certo. Porque às vezes a gente tem medo que a gente acha que não sabe fazer conta. E a gente confia demais na calculadora. E às vezes a gente vai ver que a gente sabe fazer sim, só a gente tem que ter um pouco mais de confiança. E às vezes um pouco de paciência e vontade. Porque a calculadora faz bem mais rápido, né, do que nós fazendo aqui à mão. Então, eu espero que com esse exemplo com vírgula tenha ajudado um pouco vocês. Vou falar de vírgula neste outro exemplo que eu dei aqui. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é a mesma coisa que a metade de 1, ou seja, 0,5. E 1 dividido por 4? R$1 dividido em 4 pessoas dá 25 centavos para cada uma. Então, se eu juntar 50 com 0,25, é como se fosse 50 centavos mais 25 centavos. Não vai dar 0,75? E se eu dividir 3 por 4, será que não é a mesma coisa que 0,75? Imaginem lá num exercício de fração que eu coloquei para vocês pintarem. Eu tenho 4 partes e eu quero 3 delas. 1, 2, 3. Isso daqui é a mesma coisa dizer que cada pedacinho vale 0,25. 0,25 mais 0,25 mais 0,25 dá um 0,75. Prof, agora eu consegui entender melhor. Então, não tem problema se você prefere fazer com vírgula. Tem aluno que odeia número com vírgula. Então, nós vamos ter que aprender fração. Eu prefiro fazer com vírgula. Então, vocês vão decidir qual dos caminhos fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Lembrando que não interessa o caminho, mas tem que fazer a coisa certa.
Não pode cair do céu as contas, né? Ou eu fiz com vírgula, ou eu fiz MMC, ou eu peguei o maior, ou eu multipliquei os dois. Então, o desenvolvimento de vocês, ele não importa para mim qual desenvolvimento é, mas me interessa se vocês fizeram a coisa certa. Sempre, tá? O importante é fazer a coisa certa. Qual é o caminho que eu vou usar? Bom, isso vai de cada um de vocês. Mais tranquilos agora? Ou tá pior? Cada vez que eu falo, fica pior a situação aqui. Fazendo da forma com vírgula, agora olhando assim, parece ser mais fácil para mim entender, tá? Certo. Agora, então, também fazendo primeiro mais ou menos, também, então eu não misturo mais, menos, dividir e vezes aí, né? Daí também Sim. simplifica, né? Falando por mim, né? Sim, sim. Eu sei que, assim, a gente tem uma dificuldade grande com a matemática e a gente tem uma outra dificuldade esse ano um pouco pior, que a gente tem que aprender à distância. Então, assim, a complicação foi aumentando. Mas vamos tentar achar um jeito que ela não fique tão difícil, digamos assim, que melhore um pouco. Até a minha filha tentou me ensinar, mas ela me ensinou um pouquinho diferente, né? Daí eu confundo mais ainda. Aí confunde mais ainda. Daí ela ficou, acho que 2 horas me ensinando terça-feira. Aí terminou de confundir, né? Mas aí, com calma e paciência, e assim que nem tu falou, não adianta tu vir aqui falar um monte, depende da gente também se esforçar e tentar entender, né? Eu vou mostrar os caminhos, eu preciso que cada um de vocês escolha um e diga, eu vou fazer sempre assim e deu, esquece os outros, né? Tenta ver aquele que é mais fácil e diz, eu quero desse jeito aqui, me ajuda a fazer desse jeito, que daí vai ficar mais fácil. Tá bom. Seguindo, então, soma e subtração vai ser sempre do jeito que eu falei aí. Agora vamos falar um pouco de multiplicação, para depois entender a divisão. Por quê? Se vocês não souberem multiplicar, vocês não vão saber dividir, porque obrigatoriamente na divisão tu tem que multiplicar, tá? Então vamos tentar aprender bem multiplicação. Eu acho que a multiplicação vocês vão gostar mais, porque não precisa fazer MMC, tá? Tomara que fique mais fácil na multiplicação. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos ver se eu consigo descer, que a página congelou até a página agora que eu parei aqui. Deixa eu interromper. Interromper e colocar de novo, porque ela parou no meio do caminho. Vou fazer aqui, uma janela. Tá, agora não me deixou mexer. Então, aqui, no caso da multiplicação de frações. O que eu tenho que saber? Que eu só posso multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aqui tem um erro que no vídeo, quando eu gravei, eu falei, tá? Eu digitei e depois que eu digitei e fui explicar para vocês, eu vi que tinha um erro. Então, eu já quis hoje aproveitar, começar por aqui para corrigir quem assistiu o vídeo. E quem não assistiu vai descobrir agora. 5 vezes 5. O vezes, ele pode aparecer, às vezes, só como um pontinho, tá? 5 vezes 5, 25. 2 vezes 10 é 20. Então, aqui embaixo é 20. E não 100 como estava escrito. Porque eu vou fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo, tá? Então, 5 vezes 5, 25. E 2 vezes 10, 20. Esta é a resposta. Só assim. Ai, prof, se eu quiser simplificar, daí nós vamos dividir isso daqui. Mas daí o dividir, que nem eu falei para vocês, ele não é obrigatório. E mesmo nas alternativas que eu coloquei para vocês lá na provinha, para vocês fazerem aquelas questões, eu coloco ela assim e do lado eu coloco ela simplificada, para ajudar tanto quem vai simplificar, quanto quem não vai simplificar. Então, quem for lá fazer o teste, ou quem já fez, vai perceber que eu deixei simplificado. No caso dessa daqui, lá na resposta de vocês, apareceria 25 sobre 20,
Ou apareceria 5 sobre 4, que é a mesma coisa, porque se eu dividir por 5 e dividir por 5, eu vou encontrar esses resultados. Vamos fazer mais um exemplo para entender bem. 2 terços vezes 4 terços. Importa se embaixo é igual ou é diferente? Não, é só na soma e na subtração que eu olho para a parte de baixo. Na multiplicação, eu só tenho que me preocupar em fazer o de cima vezes o de cima, 2 vezes 4, 8, e o de baixo vezes o de baixo, 3 vezes 3, 9. Mais um exemplo. 1 quarto vezes 6 terços. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 4, 12. Posso dividir, dizer que isso daqui vai ser 1/2, ou posso deixar assim. Então, a multiplicação, eu acho ela bem mais fácil. Por quê? Porque eu preciso apenas fazer o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Depois, quem gosta de matemática, quer treinar um pouquinho, simplifica. Quem, não, para mim tá bom, chegando até aqui, entendi, para por aqui mesmo. Por que eu falei que vocês precisam entender a multiplicação para fazer a divisão? Porque quando aparece a divisão, por exemplo, aqui, 5 meios dividido por 5 décimos. Eu não vou fazer o de cima dividido pelo de cima e o de baixo dividido pelo de baixo. Quando eu tenho uma divisão de frações, eu tenho que usar uma regra. Anotem essa regra ali para não esquecer, que depois eu vou cobrar ela nos exercícios. Numa divisão, eu copio a primeira fração, vezes eu inverto a segunda. Como que eu vou inverter a segunda? O número que está embaixo vai para cima e o número que está em cima vai para baixo. Sempre vai ser assim, sempre. E se eu esquecer de inverter? Não vai dar o resultado. E se eu inverter a primeira ao invés da segunda? Também não vai dar o resultado, porque eu estou dividindo a primeira pela segunda e não a segunda pela primeira. E o símbolo, como é que eu vou identificar se o símbolo é de vezes ou é de dividir? Quando ele é vezes, ele é um pontinho ou o sinal de vezes, que é um X. E quando ele é de dividir, ele é este símbolo aqui, ó, 2 pontinhos com tracinho no meio. Ou também, às vezes, eu escrevo assim, ó, uma fração barra a outra fração, ó, para vocês entenderem que é divisão. Qualquer dúvida, me manda no particular a foto e diz, prof, isso aqui é vezes, é dividir, que eu não entendi, que eu ajudo vocês, tá? Bom, agora que eu sei que tem uma regra, que é copia a primeira vezes o inverso da segunda, ela não ficou igual aos exemplos de antes? Não ficou uma multiplicação? E eu não falei antes que eu tenho que multiplicar os dois de cima? 5 vezes 10, 50. E eu multiplico os dois de baixo? 2 vezes 5, 10. E 50 dividido por 10, eu posso cortar os zeros aqui no final? E eu posso dizer que 50 sobre 10 é a mesma coisa que 5. Então, para fazer a divisão, eu tenho que fazer uma multiplicação. Sempre copia a primeira, vezes, inverte a segunda, tá? Essa é a regra. Então, eu acho que vocês vão gostar mais da multiplicação, porque não precisa se preocupar em olhar se os números são iguais ou diferentes. É só multiplicar. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Claro que tem que saber tabuada, talvez tenha que pegar um rascunho para fazer a conta, tá? Mas daí isso vem lá da aula 1. E na aula 1 eu não tive muitas dúvidas com vocês. Poucos me pediram coisas. Então eu entendo que somar, multiplicar, diminuir, dividir esteja fácil. Claro que às vezes a conta é um pouco mais difícil, mas vocês têm esse conhecimento já, por isso que vocês já estão na etapa 1, senão vocês teriam que estar fazendo o fundamental, quer dizer que vocês têm já as operações básicas bem claras na cabeça de vocês. Tá? Vou fazer uma pausa aqui,
quem quiser copiar, quem quer fazer foto e depois copiar da foto, tá? Vou fazer uma pausa. Se alguém tem alguma pergunta, já aproveita e pergunta agora.